Esta mensagem fala sobre remorsos inúteis. É mais uma pregação do pregador David Martyn Lloyd-Jones em Westminster, na Inglaterra, abordando ainda o assunto sobre depressão espiritual. Remorsos inúteis. No capítulo 15 de 1 Coríntios, vamos ler o versículo 8 e 10, que diz o seguinte: E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Nos dias de hoje, homens e mulheres estão prontos a se interessar por qualquer coisa que seja atraente. Estamos vivendo numa era de propaganda e as pessoas estão prontas a crer em qualquer coisa que lhes seja dita. E, portanto, se elas vissem algo nos cristãos que lhe desse a impressão que tais pessoas estão vivendo uma vida de alegria, felicidade e triunfo, elas se ajuntariam em volta deles, ansiosas por descobrir o segredo de uma vida tão bem-sucedida. Tantas vezes damos a impressão que estamos abatidos e deprimidos. De fato, alguns quase dão a impressão que tornar-se cristão significa que você vai enfrentar muitos problemas que nunca o preocuparam antes. Então, olhando para a situação superficialmente, o homem do mundo chega à conclusão que se pode encontrar mais gente feliz fora da igreja do que dentro dela. E ele está errado, é claro, mas precisamos reconhecer que alguns de nós, pelo menos, somos bastante culpados disso. Que muitas vezes, porque sofremos de depressão espiritual e somos cristãos mais ou menos miseráveis, deturpamos o evangelho da graça redentora. Ora, tudo isso, é claro, se deve ao fato de enfrentarmos um adversário muito poderoso. O fato é que no momento em que nos tornamos cristãos, passamos a ser o objeto dos mais sutis e poderosos ataques daquele que a Bíblia descreve como príncipe da potestade do ar, o espírito que engana e opera nos filhos da desobediência, o Deus deste mundo, Satanás, o diabo. E à medida que continuamos com o nosso estudo e consideramos a maneira como o diabo nos assedia e nos ataca, e a maneira sutil em que ele nos engana e nos desvia do caminho, sem que sequer percebamos isso, aí então começamos a entender por que tantos falham. E é óbvio, ele nunca é mais sutil e mais perigoso do que quando chega como um anjo de luz e como um pretenso amigo da igreja. Alguém que está interessado no evangelho, na sua propagação. De acordo com as escrituras, ele faz isso. Veja em 2 Coríntios capítulo 11. E é nesse ponto que ele usa de sua maior sutileza. Ele é sutil e à medida que continuamos a considerar essas várias formas e manifestações de depressão, isso vai se tornar mais e mais claro. Em vista disso, precisamos nos preparar para tais ataques. E a maneira de fazer isto é estudar as Escrituras. É somente nelas que encontramos o discernimento necessário para compreender os seus métodos. Não ignoremos os seus ardis, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 2, 11. Mas a tragédia é que tantos ignoram os seus ardis ou nem creem na existência dele. E mesmo aqueles que creem falham em pensar que ele não se manifesta. Ao examinar objetivamente o que ele faz conosco, não podemos deixar de ficar admirados da nossa indescritível insensatez. Ao considerar certos casos de depressão espiritual, você se pergunta: como é que alguém pode ter caído numa coisa dessa? Tudo parece tão perfeitamente claro e patente. No entanto, todos estamos constantemente caindo na mesma armadilha. Isso acontece devido à sutileza dos métodos do diabo. Ele nos apresenta coisas de forma
tão atraente que acabamos caindo antes mesmo de perceber o que está acontecendo. Há somente uma forma de se tratar disso: é estudar o que as Escrituras ensinam com respeito a este problema de depressão espiritual. É isso que estamos tentando fazer através destes estudos. Vamos agora considerar o caso de outras pessoas que estão incapacitadas no presente como resultado de olhar para trás, de olhar para o passado. Dessa vez, não para algum pecado em particular, e sim para o fato de que passaram tanto tempo fora do reino de Deus e demoraram tanto para entrar nele. Esta, novamente, é uma causa muito comum de depressão espiritual. Estas pessoas sentem-se deprimidas pelo fato que perderam tanto tempo, desperdiçaram tantos anos e tardaram tanto para se tornarem cristãs. Estão sempre lamentando o fato de terem perdido tantas oportunidades de fazer o bem, ajudar os outros, oportunidade de servir. Eles dizem: se eu tão somente tivesse entendido tudo isso quando era jovem, mas eu vi somente agora, é tarde demais. Ou então, pensam nas oportunidades perdidas e se expressam em termos do que poderia ter realizado até agora. Se eu tão somente, se apenas, este é o seu clamor. E olhando para trás, para os anos gastos no mundo, não entendem estas coisas. Eles estão cheios de remorsos vãos por causa do que poderiam ter feito, pelo que poderiam ter sido, poderiam ter crescido na graça e o ponto em que poderiam estar. Eles olham para trás, para o seu passado desta maneira e lamentam e deploram. Olham para a alegria que poderiam ter tido, os anos jubilosos de experiências que poderiam ter vivido, mas é tarde demais, as oportunidades se foram. Porque foram tão tolos ou como podiam ter sido tão cegos? Porque foram tão lentos. Esta é uma condição muito comum e é responsável pelo estado de depressão espiritual em muitas pessoas. Como devemos tratar disso? E pode ser dito a este respeito? Antes de tudo, quero dizer que se por um lado é perfeitamente normal que tais pessoas lamentem o fato de que demoraram tanto para crer, por outro lado, é errado cair em depressão por causa disso. Você não pode olhar para trás, para o passado, sem ver as coisas e lamentar. Isso é normal, mas é exatamente aí que a sutileza dessa condição aparece e nós cruzamos a linha de separação entre arrependimento legítimo e uma atitude errada de miséria e abatimento. A vida cristã é uma vida de equilíbrio, muito sensível. É uma de suas características mais notáveis. Já foi comparada a um homem andando sobre a lâmina de uma faca, com a possibilidade de cair facilmente para um lado ou outro. Ao longo do caminho, precisamos depender de distinções muito sutis, e aqui está uma delas, a distinção entre um remorso legítimo e uma atitude errada de miséria e abatimento. Como então podemos evitar nos sentirmos abatidos a este respeito? Vamos considerar isso em termos do que o apóstolo Paulo disse a respeito de si mesmo. Isso sempre me pareceu uma ilustração perfeita do que o Senhor ensinou na parábola registrada em Mateus 20, de 1 a 16, sobre os trabalhadores na vinha, que foram contratados em diferentes horas do dia, alguns apenas na 1/10 hora. Vamos examinar à luz do ponto de vista das pessoas que foram contratadas perto da 1/10 hora, que foram as últimas a entrar no reino. Todavia, antes de entrarmos na questão em termos da Bíblia, vamos considerá-la de uma forma mais geral. Há certos princípios do bom senso e sabedoria comum que precisam ser aplicadas a esta condição. Há pessoas que parecem pensar que é errado para um cristão usar o bom senso. O cristão não é em nenhum aspecto inferior ao incrédulo. O cristão não só pode fazer tudo o que o incrédulo faz, ele pode fazer muito mais.
Essa é a forma de olhar para o cristão. Ele é um homem que deve aplicar o bom senso às circunstâncias e é certo e legítimo que ele faça isso. É perfeitamente correto para o cristão fazer isso. Eu estou dizendo isso tudo porque muitas vezes vejo pessoas que estão com problemas nesta questão e passo o tempo todo orando sobre isso, em vez de fazer algo que é perfeitamente óbvio do ponto de vista do bom senso. Vou explicar o que quero dizer. Sugiro que a primeira coisa que alguém que está nessa condição deve dizer a si mesmo, que ser miserável no presente por causa de algum fracasso no passado é uma completa perda de tempo e energia. Isso é óbvio. Isso é bom senso. O passado não pode ser trazido de volta e você não pode fazer nada a respeito. Pode ficar sentado sentindo-se miserável, pode ficar rodando em círculos de remorso o resto da vida, mas nada disso fará qualquer diferença quanto ao que você fez. E isso também é bom senso e não exige qualquer revelação cristã especial para ser demonstrado. O mundo, em sua sabedoria, nos diz que não adianta chorar o leite derramado, pois jogue isso na cara do diabo. Por que deveria o cristão ser tão tolo do que qualquer outra pessoa? Por que não aplicar bom senso e sabedoria a esta situação? Mas é isso que muitas pessoas não fazem. O resultado é que estão desperdiçando o seu tempo em remorsos inúteis sobre coisas que não podem ser mudadas ou desfeitas. Uma atitude tola e irracional, mesmo do ponto de vista do mundo. Vamos estabelecer isso como um princípio. Nunca devemos nos preocupar por um segundo sequer a respeito de coisas que não podem ser mudadas ou desfeitas por nós. Se você não pode fazer nada a respeito de uma situação, pare de pensar sobre ela. Não olhe para trás, não olhe para ela, não pense mais nela. Se o fizer, o diabo estará derrotando você. Remorsos vagos e inúteis devem ser postos de lado, como sendo irracionais. Meu amigo, pare de se remoer por causa deles. Vamos mais adiante, considerando o fato de que remoer o passado simplesmente causa fracasso no presente. O outro argumento, no ponto de vista do bom senso e sabedoria humana, é este. Se você realmente crê no que diz respeito do passado e se realmente lamenta o fato de ter desperdiçado tanto tempo no passado, então devia recompensar isso no presente. Não é uma questão de bom senso? Aqui está um homem que vem a você no mais completo abatimento, dizendo: se eu não tivesse desperdiçado tanto tempo. O que eu lhe digo é isto: você está compensando esse tempo perdido? Por que está desperdiçando suas energias me contando sobre o passado que não pode ser desfeito? Por que não concentra suas energias no presente? Se você está sofrendo dessa condição, examine-se a si mesmo sob o ponto de vista simples do bom senso. Você está agindo como um tolo, de forma irracional, está desperdiçando seu tempo e suas energias. Você realmente não crê no que está dizendo. Se lamenta um passado desperdiçado, compense-o no presente. Dedique-se inteiramente a viver no presente. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele diz: por último, foi visto também a mim como um fora de tempo. Ele, na verdade, estava dizendo: eu perdi muito tempo, outros se adiantaram a mim. Mas ele pôde continuar a dizer: trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aí está então o argumento. Aí está a maneira de tratar disso do ponto de vista da palavra de Deus e da sabedoria, do bom senso. Isso é suficiente. Eu afirmo que o cristão nunca é menos do que o incrédulo. Ele é sempre mais. Ele deveria ter todo o bom senso e a sabedoria, mas ele tem ainda mais. Ele tem além disso. E aqui, então, chegamos à declaração do grande apóstolo e ao ensinamento do Senhor na parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus, capítulo 20.
vamos ver o que o apóstolo tem a nos dizer. Já vimos o que ele tinha a dizer sobre o grande pecado da sua vida e vamos descobrir a mesma coisa em relação a este problema. O apóstolo estava dando um relatório das aparições do Senhor depois da ressurreição. Sua preocupação imediata é a respeito dessa grande doutrina, mas é assim que ele se expressa. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim. O apóstolo, sem dúvida, lamentava o fato de ter ingressado na vida cristã tão tarde. Vamos deixar bem claro que ele quer dizer com derradeiro de todos. Ele quer dizer que foi o último dos apóstolos a ver o Senhor Jesus ressurreto. Todos os outros o tinham visto em diversas ocasiões. Paulo não estava com eles nessas ocasiões. Era um blasfemo e um perseguidor nessa época. Então, derradeiro de todos significa o último dos apóstolos. Mas não somente foi ele o último dos apóstolos, ele foi, literalmente, a última pessoa a ver o Senhor ressurreto. Ninguém mais viu o Senhor ressurreto com os olhos desde que o apóstolo Paulo o viu na estrada de Damasco. O que aconteceu na estrada de Damasco não foi que Paulo teve uma visão. Muitos tiveram visões desde então, porém ele literalmente viu o Senhor da glória. E isso é o que ele diz, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Isso é o que fez dele um apóstolo, o fato de que ele foi testemunha da ressurreição. Contudo, o que ele está enfatizando é que ele foi o último de todos. E como se não bastasse, ele acrescenta: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Havia algo anormal a respeito do nascimento espiritual. Ele não era como os outros. Os outros tinham ouvido os ensinamentos do Senhor, haviam estado com ele o tempo todo, estiveram presentes na crucificação, viram quando foi sepultado, estiveram com ele por 40 dias após a ressurreição e estiveram com ele na ascensão. Estiveram com ele desde o começo até o fim. Entretanto, Paulo, ao contrário, tiveram um nascimento espiritual de certa forma anormal. Ele viera de uma forma estranha, singular e por derradeiro de todos. Isso é que ele dizia a respeito de si mesmo. E, naturalmente, ele só podia pensar nisso com pesar. Ele devia ter estado ali entre eles desde o princípio. Tivera a oportunidade, mas ele havia odiado o Evangelho. Ele tinha imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno, ele deveria praticar muitos atos. Tinha considerado Jesus um blasfemador e tentou exterminar seus seguidores, bem como a igreja. Ali estava ele, do lado de fora, e todos os outros estavam dentro. Todavia, por derradeiro de todos, é desta forma estranha que ele entrou. Como deveria ter sido fácil para ele gastar o resto da sua vida em remorsos inúteis sobre o seu passado. Ele diz aqui no texto que por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Era tudo verdade. E ele o lamentava profundamente, mas isso não paralisou Paulo. Ele não passou o resto da vida sentado num canto dizendo: eu fui o último a entrar. Por que fiz isso? Como podia tê-lo rejeitado? É isso que fazem as pessoas que estão sofrendo de depressão espiritual. No entanto, Paulo não fez isso. O que o assombrava era a graça maravilhosa que o capacitara a entrar. E assim, ele entrou na nova vida com um zelo tremendo. E ainda que por derradeiro de todos, no certo sentido, ele se tornou o primeiro. Qual então é o ensino bíblico? Vamos examinar o que o apóstolo ensina à luz da parábola do capítulo 20 de Mateus. Pois ambos os textos dizem a mesma coisa.
O que importa, acima de tudo, caso você seja um cristão, não é o que foi outrora, mas é o que é hoje. Isso parece ridículo? Tão óbvio que a coisa importante não é o que você foi, mas o que é. Sim, é muito óbvio quando colocado desta forma. Mas como é difícil ver isso quando o diabo está nos atacando. O apóstolo diz que ele não era digno de ser chamado apóstolo, porque tinha perseguido a igreja de Deus. Mas ele continua dizendo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Que importa o que eu fiz? Sou o que sou. Coloque nisso a sua ênfase. Não fique pensando o resto da vida sobre o que você foi. A essência da posição cristã é o que você deve lembrar o que é. Certamente o passado permanece com todos os seus pecados, mas diga a si mesmo, resgatado, curado, restaurado, perdoado. Quem mais pode cantar seus louvores como eu? Sou o que sou. Não importa o que tenha sido no passado, o que eu sou. Perdoado, reconciliado com Deus pelo sangue de seu Filho derramado na cruz. Sou um filho de Deus. Fui adotado na família de Deus. Sou herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Ele. Estou a caminho da glória. É isso que importa. Não o que eu era, não o que eu fiz. Então, se o inimigo está atacando você nesta área, faça o que o apóstolo fez. Volte-se para ele e diga: o que está dizendo é verdade, eu fui tudo o que você está dizendo. Mas não estou interessado no que eu era, mas no que sou. E eu sou o que sou pela graça de Deus. A segunda dedução é esta, que todas elas são tão simples e óbvias. Não é a época da sua entrada no reino que importa, mas o fato de que você entrou no reino. É isso que importa. Como é tolo lamentar o fato de que não entramos mais cedo e permitir que isso nos roube as coisas que poderíamos estar gozando agora. É como um homem indo a uma grande exposição e descobrindo que há uma longa fila para entrar. Ele chegou um pouco tarde. Chegou ao local da exposição, mas tem que esperar muito tempo. E é quase o último a entrar. O que pensaria esse homem se depois de entrar ele ficasse parado na porta dizendo: que pena, eu não fui o primeiro a entrar. Que lástima que não cheguei mais cedo. Ora, vocês achariam graça e com razão. Mas eu gostaria de ressaltar que provavelmente estariam rindo de si mesmos, porque é exatamente o que estão fazendo no sentido espiritual. Oh, porque tardei tanto. Meu amigo, comece a apreciar as pinturas, examine as esculturas, admire os tesouros. Que importa a hora da sua entrada? O importante é que você entrou e a exposição está aí diante dos seus olhos. Não é a hora da sua entrada que importa. Volte outra vez para o capítulo 20 de Mateus. Aqueles homens foram os últimos a entrar na vinha. Era a hora 1/10. Mas eles entraram. Isso era o importante. Eles tinham sido chamados, tinham sido contratados e foram levados para dentro. É estar dentro que importa, não quando você entrou ou como você entrou. Eu podia enfatizar isso por muito tempo. E é algo que precisa ser repetido constantemente. Não é a forma ou a maneira da conversão que importa. O que importa é o fato de que você é salvo. Muitas pessoas ficam preocupadas com a maneira que entraram, a época, a forma, o método. Isso não tem importância. O que importa é que você entrou. E se entrou, regozije-se nisso e esqueça que já esteve lá fora. Entretanto, precisamos ir ainda mais adiante. Gostaria de sugerir que esta manifestação particular de depressão espiritual é devida ao fato de que a pessoa está mórbida e pecaminosamente preocupada consigo mesma. Eu disse há pouco que precisamos ser severos com esta condição e é necessário esclarecer que o problema real com estas pessoas ainda é o eu. Ainda estão julgando a si mesmas, em vez de deixar o julgamento com Deus.
Elas se flagelam, se criticam, se condenam, parecem muito humildes e contritas, mas é uma falsa humildade. É preocupação consigo mesmo. Escute Paulo falar sobre isto no capítulo 4 de sua primeira epístola aos Coríntios. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-nos nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu, e esta é uma das maiores declarações que Paulo fez, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Está nos versículos 1 e 4. Como cristãos, devemos deixar nosso julgamento com Deus. Ele é o juiz, e você não tem o direito de desperdiçar o tempo dele ou o seu, as suas energias, se condenando. Esqueça de si mesmo, deixe o julgamento com ele, prossiga em seu trabalho. Este problema todo é devido a essa preocupação mórbida com o eu na questão do julgamento. Não só isso, é também uma indicação da tendência de ainda pensar em termos do que nós podemos fazer. Esse tipo de pessoa vem a nós com aparente humildade dizendo: se eu tivesse quanto tempo, de certa forma. Isso é verdade, mas por outro lado é errado, é completamente falso. A parábola do Senhor Jesus sobre os trabalhadores na vinha teve o propósito de demolir esse argumento. Quero colocar isso de forma positiva para terminar. Eu afirmei que a parte dos problemas dessas pessoas é que elas ainda estão morbidamente preocupadas consigo mesmas e até agora não aprenderam, como cristãs, que devem negar a si mesmas, tomar a cruz e segui-lo e deixar tudo, passado, presente, futuro, em suas mãos. Mas porque estão morbidamente preocupadas consigo mesmo? A resposta é que não estão ocupadas o suficiente com ele. O problema real é a nossa falha em conhecê-lo e os seus caminhos como deveríamos. Se tão somente gastássemos mais tempo olhando para ele, logo nos esqueceríamos de nós mesmos. Eu disse há pouco que depois de entrar na exposição, você não deveria ficar parado na porta lamentando o fato de ter chegado tarde. Deveria passar a examinar os tesouros. Quero transferir isso para a esfera espiritual. Você entrou na vida espiritual, pois bem, pare de olhar para si mesmo e comece a se deleitar nele. Qual a diferença de um cristão e um não cristão? Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, diz que a diferença é esta, que um não cristão é alguém que olha para Cristo e para Deus com um véu sobre os seus olhos e, portanto, não pode ver. O que é um cristão? Essa é a descrição do versículo 18. Mas todos nós, cada um de nós como cristãos, todos nós com cara descoberta, o véu se foi, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso é um cristão. Ele passa o tempo olhando para Cristo e contemplando. Arrebatado pela visão do Senhor, que se esquece de si mesmo. Se você estivesse mais interessado em Cristo, não teria tanto tempo em interessar-se por si mesmo. Comece a olhar para Ele, contemple-o com um rosto descoberto, sem véu, e então prossiga aprendendo que no seu reino não importa a extensão do seu serviço, mas a sua atitude para com Ele, o seu desejo de agradá-lo. Volte outra vez para a parábola. Ele não encara o serviço
como as outras pessoas o fazem. Nós estamos interessados em tempo. Todos olhamos para o relógio e avaliamos o tempo gasto e o trabalho que realizamos. Como os primeiros homens na parábola, declaramos ter feito tudo e nos gabamos do tempo que passamos no trabalho. E se não estamos entre aqueles que entraram no princípio, então nos preocupamos porque não fizemos isso ou aquilo e porque perdemos tanto tempo. Mas nosso Senhor não está interessado no nosso trabalho desta forma. Ele está interessado na oferta da viúva. Não é a quantia do dinheiro, mas o que estava no coração da mulher. É o mesmo nesta parábola do capítulo 20 de Mateus. Pela mesma razão, ele deu às pessoas que tinham estado na vinha por apenas 1 hora o mesmo que ele deu àquelas que estiveram lá o dia todo. Esse é também o caso que Paulo apresenta aqui. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Mas graças a Deus, isso não faz a mínima diferença. A sua graça vai adiante de nós. Pela graça de Deus, sou o que sou. Ele não está interessado em tempo, ele está interessado num relacionamento. Isso traz o último princípio. Não importa no reino, senão a graça de Deus. Essa é a mensagem da parábola. Deus tem uma forma diferente de olhar as coisas. Ele não vê como os homens veem. Ele não avalia como os homens fazem. Tudo é pela graça, do começo ao fim. As últimas pessoas receberam exatamente o mesmo que as primeiras. Receberam o mesmo salário que as primeiras. Na verdade, ele enfatiza essa verdade ao dizer: muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Precisamos parar de pensar dessa maneira carnal, humana. No reino de Deus e de Cristo, tudo é do ponto de vista da graça, e da graça somente. E isso se sobrepõe a qualquer outro regulamento. É sua graça que importa. Pela graça de Deus, sou o que sou. Então cesse de olhar para o que você não fez e para os anos que perdeu. Compreenda que no seu reino, a sua graça somente que conta. Você que entrou por último, talvez um dia venha se achar em primeiro lugar. Para o seu próprio assombro Você que entrou por último, talvez um dia venha se achar em primeiro lugar para o seu próprio assombro. E como as pessoas na parábola no fim do capítulo 25 de Mateus, você perguntará: quando foi que fiz isso? Quando foi que fiz aquilo? Ele sabe. Ele vê, sua graça é suficiente. Eu quero terminar com uma exortação do Velho Testamento. Pela manhã, portanto, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu me pergunto se estou falando alguém que passou quase a vida toda longe de Cristo, em pecado, no mundo, alguém que ingressou no reino numa idade avançada e que tem sido tentado de maneira que descrevi. Se é este o caso, minha palavra para você é esta: ao entardecer da sua vida, não retenha a mão neste maravilhoso reino da graça. Ele é sobrenatural. Você talvez venha descobrir no dia do julgamento que a sua recompensa é muito maior do que aqueles que foram salvos na juventude. Que evangelho glorioso! Juventude é a grande palavra hoje em dia, juventude. A questão da idade é irrelevante no reino de Deus. Pela manhã, semeia a tua semente. Sim, mas com o mesmo vigor eu digo: e à tarde não retires a tua mão. E então lembre-se de algo que é talvez uma das coisas mais confortadoras e maravilhosas que podemos encontrar nas Escrituras. Isso foi dito ao profeta Joel quando ele recebeu aquela grande visão e discernimento quanto à vinda de Cristo, Cristo que haveria de vir.
Essa foi a palavra que recebeu para proclamar: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Se você pensar nisso em termos do que pode fazer com sua própria força e poder, então o tempo será a essência do contrato. Mas estamos numa esfera em que isso não tem importância. Ele vem e pode nos dar uma colheita em um ano que vai compensar pela colheita de 10. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Esse é o caráter do nosso Mestre. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Deus. Digo, portanto, em vista disso, nunca mais olhe para trás. Não desperdice seu tempo no presente, não desperdice suas energias. Esqueça o passado, regozije-se no fato de que você é o que é pela graça de Deus e que na divina alquimia da sua maravilhosa graça você talvez venha ter a maior surpresa da sua vida e da sua existência, ao descobrir que até mesmo no seu caso aconteceu que os últimos passaram a ser os primeiros. Louvem a Deus pelo fato de que você é o que é e que está no seu reino. Amém, queridos.